Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E eu gostaria hoje de falar um pouquinho desse amor. Falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente faz um passeio pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, nós encontramos um testemunho de uma história maravilhosa que foi vivida pelos seus discípulos enquanto eles caminhavam com Jesus. Mas ao final de cada evangelho a gente vê os seus autores contarem os últimos dias de Jesus. Falam da sua prisão, falam do seu julgamento, da morte de Jesus. E a morte de Jesus é uma tragédia, irmãos. A morte de Jesus é uma tragédia. É assombroso o que aconteceu com Jesus, mas graças a Deus aconteceu. E isso é um grande paradoxo, porque como algo tão cruel, que é Jesus morrendo numa cruz, mas ao mesmo tempo morrendo para o nosso bem, a ponto de agradecermos a Deus pela morte de seu Filho na cruz do Calvário. É esse paradoxo, é essa aparente contradição que é o Evangelho do nosso Senhor, porque a morte de Jesus foi uma tramóia, foi um conluio entre as autoridades religiosas judaicas e as autoridades romanas, porque quando Jesus ele é levado pelas autoridades religiosas a Pilatos, que era o governador romano na Judéia e ali na Palestina, Pilatos recebe Jesus como um criminoso, mas não vê em Jesus crime algum. Porque os judeus levam Jesus para Pilatos acusando ele de blasfêmia, pois ele havia dito que era o Filho de Deus. Ou seja, eles estão acusando Jesus, que para eles era um mero mortal, de se comparar a Deus. Porque Jesus dizia, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus afirma abertamente a sua identidade divina, aquele povo, a sua unidade com Deus o Pai. Então os judeus o acusam de blasfêmia, mas eles sabem que sendo uma colônia romana, que eram à época, eles não podem matar esse suposto blasfemo. Eles sabem que eles não poderiam matar Jesus, eles como colônia romana não poderiam aplicar uma pena capital a um criminoso. Né? Então o que esses judeus, essas autoridades religiosas fazem, elas transformam um crime religioso de blasfêmia em um crime político, um crime de sedição. E eles chegam para Pilatos e dizem, olha Pilatos, esse Jesus está andando por aí dizendo que é o Messias, que é o nosso Senhor, o nosso Rei, e se isso é verdade, nós vamos ter que nos submeter a Ele, e não a César mais, não ao imperador romano. E se César descobrir que você deixou esse cara vivo, César vai passar o trator em cima da gente, mas vai passar o trator em cima de você também. Então Pilatos diz, olha, eu não vejo crime nenhum nesse Jesus, eu não vejo ele reivindicando essa posição de rei que vocês falam, mas ok, mas é Páscoa em Israel, então vamos deixar que o povo decida, né? Era um costume na Páscoa judaica soltar um prisioneiro, e Pilatos pergunta a eles, quem que vocês querem que eu solte? Solte a esse criminoso Barrabás, ou esse Jesus que vocês querem tanto matar? E eles respondem, solta Barrabás. Todos conhecemos a história. E com Jesus, o que vocês querem que eu faça? Crucifica-o. Então Pilatos lavou as suas mãos, encaminhou Jesus para a crucificação. Então Jesus ele teve um julgamento muito manipulado, ele foi preso na calada da noite, ele foi julgado às escondidas. Então Jesus está sendo jogado de um lado para o outro, e ele é preso pela guarda do templo, e quando ele estava lá no Getsêmani, e ele é levado para Anás, o sumo sacerdote, e para Caifás, o sumo sacerdote atual. Depois é encaminhado para Pilatos, o governador romano, que manda para Herodes, que devolve para Pilatos, e Pilatos entrega Jesus à cruz. E quem faz uma leitura somente superficial dessa história, acha que Jesus está sendo jogado de um lado para o outro, como uma vítima indefesa. Mas quando a gente olha abaixo da superfície e de uma maneira mais atenta para essa história que é narrada nos evangelhos, e principalmente à luz de tudo que Jesus, ele tinha dito até chegar aqui, ou tudo que Jesus faz e diz antes de ser preso no jardim do Getsêmani, nós percebemos que ele é o Senhor absoluto dessa situação. Que ele não é uma vítima indefesa, que ele não está sendo jogado de um lado para o outro, muito pelo contrário.
Jesus, ele está no ápice da sua lucidez, ele é dono de si, ele é dono do seu destino, ele é dono da sua história. E no controle de todos os personagens, ele está no controle de todos os personagens envolvidos na sua prisão, no seu julgamento e na sua crucificação. Ele olha de cima para baixo diante de todos eles, ele não se intimida diante de nenhum deles, ele sabe perfeitamente o que está acontecendo. Ele se submete não como quem se submete à vontade daqueles que estavam ali fazendo aquele joguete, mas ele se submete como quem se submete à vontade do Pai, à vontade de Deus. E ele deixa muito claro para todo mundo que ele está fazendo isso porque quer e porque acredita ser a vontade do seu Pai que está nos céus. Porque é maravilhosa essa história, é muito interessante. No capítulo 18 de João, Jesus, ele está no jardim do Getsêmani com os seus discípulos, e os guardas do templo chegam para prendê-lo, e Jesus não se esconde, Jesus não foge, Jesus não se explica. Pelo contrário, Jesus, ele se levanta, ele vai ao encontro dos guardas e ele pergunta: vocês vieram procurar quem? Está aí no versículo 4, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele disse: sou eu, disse Jesus. E esse sou eu, ou esse eu sou, é a mesma declaração que Moisés ouviu lá na sarça ardente, e ela é uma declaração de tamanho poder, de tamanha magnitude, de tamanho significado, que no verso 6 fala que quando Jesus disse eu sou, os guardas eles foram para trás e caíram ao chão. Quem vocês acham que estava no controle? Os guardas? Eu creio que não. Jesus está no controle. Ele sempre esteve no controle e ele sempre vai estar no controle. Pedro então tira da sua adaga, da sua espada, fere a Malco, um dos seus soldados, arranca-lhe a orelha. E Jesus fala: espera aí, Pedro, não é bem assim. Eu tenho que beber desse cálice que o Senhor preparou para mim. Novamente, quem está no controle? Jesus está no controle. Levam Jesus para Anás, e Anás começa a interrogá-lo, e Jesus diz para ele: por que você está me interrogando? Tudo o que eu falei às claras, falei no templo, falei nas praças, falei nas ruas, falei nas sinagogas, falei de vários jeitos, fiz um monte de sinais, contei um monte de parábolas, resgatei todos os símbolos de Israel possíveis para falar ao meu respeito, desenhei para vocês no chão. Por que você está me interrogando? Levam-no para Caifás, o sumo sacerdote de ocasião, genro de Anás, e Jesus fica calado. Levam para Pilatos, e Pilatos pergunta a ele: você é o rei? E olha como Jesus responde para Pilatos, está no verso 34. Essa pergunta é sua ou outros te falaram ao meu respeito? É você que está perguntando ou já fizeram sua cabeça, Pilatos? Essa pergunta é sua ou foi encomendada? Olha o jeito que Jesus fala com o governador romano. Pode até parecer que Pilatos estava no controle, mas eu penso que é Jesus. E Pilatos pergunta para Jesus: de onde você vem? E Jesus não responde. E Pilatos fala com ele: você vai me deixar falando sozinho? Você não vai responder? Você não sabe com quem você está falando? Eu sou o governador romano, eu posso te matar. E Jesus responde para ele: nenhuma autoridade vos seria dada sobre mim, se do céu não fosse te dada. A autoridade que você pensa que você tem, Pilatos, não é sua. Eu que estou no comando aqui, você que não entendeu ainda. E quando nós vamos prestando atenção em Jesus, mais apaixonados nós vamos ficando por Ele. Quanto mais nós olhamos para Jesus, mais nós queremos segui-lo. Então Jesus é levado na cruz, e na cruz, no auge da sua agonia, Jesus está mais lúcido e mais dono de si do que nunca. Porque ele segue estritamente um script totalmente programado nas Escrituras e no Velho Testamento. E a Bíblia diz que, tendo sido crucificado, Jesus tendo crucificado os soldados, eles dividem entre si as suas vestes, sobrando-lhes a túnica, a famosa túnica inconsútil, ou túnica sem costura. E eles decidem lançar sorte sobre ela, mas para que ela não fosse rasgada. E isso faz referência ao Salmo 22, ao Salmo messiânico. E o que significa Jesus se deixar prender, se deixar levar à cruz vestido com uma túnica sem costura? Significa deixar-se prender como um sumo sacerdote.
porque a túnica sem costura era a túnica do sumo sacerdote. E aqui é o máximo do paradoxo, porque Jesus, ele é ao mesmo tempo o cordeiro que está sendo sacrificado e o sacerdote que sacrifica o cordeiro. Ele é o cordeiro e o sacerdote ao mesmo tempo. Jesus está no controle o tempo inteiro, falando claramente, citando as Escrituras. Salmo 22, eu tenho sede. Isaías 53, ele foi contado entre os malfeitores. Salmo 34, que nenhum de seus ossos foi quebrado. Quem olha sem cuidado pensa que Jesus é jogado de um lado para o outro pelos poderes e pelas forças de ocasião e é manipulado pelas nossas conveniências humanas. Mas quem olha atentamente consegue perceber que a morte de Jesus cumpre um propósito eterno de Deus, propósito que ele, Jesus, estava consciente. O que nós vemos nas Escrituras é Jesus Senhor de si, Senhor da situação. Mais do que isso, nós vemos Jesus nessa união indivisível da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tudo fazendo e nos deixando alheios. Nós aqui pensamos que estamos no controle, mas Deus agindo em nosso favor. Ele mesmo cria e Ele mesmo doa a vida. Ele mesmo estabelece a pena, a rejeição dessa vida que por Ele foi doada, a morte. Porque quando nós damos as costas para Deus, nós nos voltamos para o nada, escolhendo a morte ao invés da vida que foi doada. Mas Ele mesmo aplica sobre si a própria pena. E nós estamos aqui. Deus está no controle do tempo todo. Deus está no controle da história o tempo todo. E Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã. Não temas. Nós cantamos aqui, em Ti confiarei. Não importa a circunstância, o que importa é que Deus é o Senhor da história. E Ele te ama. E Ele é bom. E Ele está cuidando de você, no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Muitas vezes o homem, em sua arrogância, acha que está no controle. Ele trama com a sua maldade. Mas Deus, Ele está conduzindo a história. E Ele guia o seu povo. Ele é aquele que abre um caminho no ermo. Ele é aquele que faz surgir rios no deserto. Ele é aquele que nos conduz a passos verdejantes e a águas tranquilas. E mesmo nos vales, Ele está conosco. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus e a sua graça continua triunfando sobre todas as coisas. A graça de Deus continua triunfando sobre todas as coisas. E por mais que tenha sido doloroso para Jesus suportar o que Ele suportou, doloroso de uma forma que nenhum ser humano suportou tal dor, porque não se tratou somente de uma dor física, mas a dor de carregar sobre si a morte que era de todos nós. Por mais doloroso que tenha sido, foi uma morte escolhida, foi uma morte consciente, foi uma morte onde Jesus esteve absoluto o tempo todo. E o que isso quer dizer para nós? A grande pergunta é por que um Deus que poderia ter escolhido não morrer, poderia ter evitado a sua própria morte, Ele se deixou matar. Porque um Deus que tem absolutamente o controle sobre tudo e sobre todos, permite que alguns tenham controle temporariamente sobre Ele e Ele obedece. Vai falar com Anás, Ele vai. Vai falar com Caifás, Ele vai. Vai para Pilatos, vai para Herodes, volta para Pilatos, vai para a cruz, e Ele vai. Por que Deus fez isso? E eu penso que Ele fez isso por pelo menos duas razões. Todos nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós conhecemos Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens o seu pecado. Mas aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós sabemos todas essas coisas. Jesus morreu pelos nossos pecados,
Você sabe que Jesus morreu no nosso lugar, ou seja, Deus aplica sobre si a pena que era nossa. Porque o nosso maior problema, meus irmãos, não é só esse pecado de matar, roubar, cobiçar a mulher do próximo, o marido da próxima, mas sim que nós estamos em condição de pecado. O apóstolo Paulo, ele não lamenta dizendo: miserável homem que sou, porque eu quero parar de fumar e não consigo. Porque eu conto mentiras quando eu deveria falar a verdade. Ele não está lamentando só disso. Ele não está se lamentando só porque o mal que ele não quer fazer, ele faz, e o bem que ele quer fazer, ele acaba não fazendo. Há um lamento por trás desse lamento. Ele diz: miserável homem que sou. Não que feia as coisas que eu faço, é miserável homem que sou. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós entramos em uma condição miserável de pecado e deveríamos deixar de existir. Deveríamos. Então, a Trindade, antes da fundação do mundo, ela teve uma conversa e elas perguntaram um para o outro: quando eles escolherem pular fora de nós, nós deixamos que eles caiam de volta ao nada ou nós vamos lá buscá-los? Nós vamos sustentá-los com vida, mesmo quando eles tiverem escolhido a morte. E a Trindade responde: não, nós vamos sustentá-los com vida. E é por isso que a cruz de Jesus é conhecida mesmo antes da fundação do mundo. E eles continuam, mas quando eles decidirem virar as costas para nós e escolher a morte, e nós os sustentarmos com vida, vai haver um desequilíbrio cósmico. Alguém vai ter que pagar o preço, alguém vai ter que assumir esse preço. E Jesus diz assim: eu faço isso, eu vou dar a vida para eles. Porque se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos descoberto o amor de Deus por nós. Nós não teríamos descoberto que Deus é amor. Imagine aí por um instante, se Jesus não tivesse morrido. Use aí a sua imaginação rapidamente. Imagine a seguinte cena: Jesus lá no jardim do Getsêmani, e chegam os soldados vindo prender, Jesus se levanta e diz: e aí? E aí cai todo mundo no chão. E aí, quem foi que mandou vocês virem aqui? Ah, foi Caifás. Então vamos lá em Caifás. Chega lá em Caifás, cai para o chão. Que história é essa aí? Não, foi Anás. Não, foi Pilatos. E aí, Pilatos, que coisa é essa aí? Vai todo mundo para o chão. E a Bíblia terminaria assim: todos caídos ao chão renderam glórias a Jesus. Mas não foi assim. Jesus morre. Mas por que ele morre? Porque se ele não tivesse morrido, nós estaríamos aqui hoje rendendo glórias a Jesus, mas com medo do que ele poderia fazer com a gente. Se eu não for lá cantar umas músicas para ele, ele me tira o emprego. Ele manda uma doença ruim, um vírus. Você não está entendendo, os caras lá tentaram peitar ele e foi todo mundo para o chão. Se Jesus não tivesse morrido, talvez nós estivéssemos aqui mesmo, cantando louvores e tentando fazer a vontade dele, porque nós estaríamos com medo, pensando que a qualquer momento ele poderia se levantar e mandar todo mundo para o chão. Mas quando Jesus vai à cruz, ele diz assim: olha, eu tenho uma notícia para vocês. Eu, o Pai e o Espírito Santo somos uma comunidade de amor. Não precisa ter medo da gente. O castigo que deveria ser derramado sobre vocês, nós derramamos em cima da gente mesmo. Nós não queremos uma relação baseada no medo e no poder. Nós não vamos destruir vocês, nós não vamos esmagar vocês. Foi por isso que eu morri. Foi por isso que Jesus morreu. Paulo escreve assim: Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morre para dizer para nós: a nossa relação não é de poder e de medo, a nossa relação é de amor e de liberdade. E a segunda coisa que eu penso que aconteceria conosco se Jesus não tivesse morrido e tivesse peitado todo mundo e mandado todo mundo para o chão, é que nós estaríamos ainda aqui de joelhos, esperando Ele multiplicar os pães, andar sobre as águas, curar enfermos, acalmar as tempestades.
Mas Jesus vem dizer: olha, eu tenho que morrer, porque eu não quero ser um Deus fora de vocês, mas eu quero ser um Deus que está dentro de vocês. Nós, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles querem uma comunhão conosco. Amor e liberdade, não poder e medo. Não é poder e uma dependência infantil. Porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus esperando que Ele mantenha a nossa casa toda arrumadinha, a nossa vida toda em ordem. Um Deus que nos poupe de todos os nossos perigos, que resolva todos os nossos problemas. E nos relacionamos com Deus como meninos mimados. Mas não é esse tipo de relação que Deus quer conosco. Não é uma relação de dependência infantil a um Deus que está fora de mim para resolver os meus problemas. Não. E não é uma relação de medo que Ele vai me castigar ou que Ele vai fazer alguma coisa comigo. Também não. Mas eu estou com Deus porque eu descobri que Ele me ama. E eu decidi andar com Ele e viver com Ele. É por isso que eu estou com Ele. Eu descobri que andar com Ele, na comunhão de amor, vivendo dEle, por Ele e para Ele, é a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida. E eu não troco essa vida por nada. Por nada. Mesmo quando Ele não resolve os meus problemas. Mesmo quando Ele não me poupa das dificuldades. E mesmo quando eu estou vulnerável, em aflição, e na minha ótica, eu penso que Deus está demorando, que Deus não está fazendo nada. Porque Deus não está fora de mim, mas Ele habita em mim. E o Espírito Santo habita em mim. E quando eu me aproximo do meu Pai, eu me aproximo com gratidão, com essa comunhão e pergunto: Papai, o que o Senhor precisa de mim? Como que o Senhor quer usar a minha vida? O que o Senhor quer fazer de mim e através de mim? O Senhor vai me dar o privilégio de ser usado por Ti? O Senhor vai me dar o privilégio de Te servir? Você vai me dar o privilégio de fazer alguma coisa em Teu nome para Te honrar, para Te agradecer pelo que o Senhor fez por mim? Um relacionamento de amor e de liberdade. Essa é a vida que Deus tem para cada um de nós. Meu irmão, Deus cuida de você, porque nenhum fio da sua cabeça cai sem que Ele saiba. Deus cuida de você, porque Ele cuida de flores e Ele cuida de passarinhos, então Ele cuida de você. Deus te ama. E eu não estou aqui só para dizer o que Deus faz, mas também para dizer o que nós podemos fazer para o nosso Deus, que não está mais fora de nós, para resolver os nossos problemas, mas Ele está dentro de nós, para que nós possamos viver em comunhão com Ele, e trabalharmos juntos com Ele, para resolvermos o mundo dEle. Eu penso, meus irmãos, que quando Deus e Pai, lá do alto céus, Ele olha para baixo, Ele vê o caos. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Há alguns poucos lugares onde o caos não é aparente, mas Ele vê o caos. Ele vê problemas o tempo todo. Mas quando Ele bate o olho em você, Ele vê parte do problema ou Ele vê parte da solução? Ou quando Ele olha para você, Ele vê um menininho e uma menininha, ou Ele vê filhos e filhas adultos de joelhos, dizendo para Ele: eu estou aqui à sua disposição, Jesus. O que o Senhor precisa de mim? Como é que eu faço para cooperar com que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu? Como que eu faço para que o pão seja nosso? Como que eu faço para que o perdão seja nosso? Como é que eu coopero para que o mal não se alastre e prevaleça? Como é que eu coopero para que os homens deem a Ti honra, glória e louvor para sempre? Esse é o Evangelho a qual eu fui convertido. Esse é o Jesus a qual, através da sua morte, me incluiu nessa comunhão de amor e me diz: não tenha medo do meu Pai, pois Ele não vai te destruir, porque Ele te ama. Esse é o Evangelho que eu compartilho com vocês essa manhã.
Porque Jesus precisou morrer para dizer que Deus nos ama, e a nossa relação não precisa ser de poder e de medo, mas de amor e liberdade. Porque Jesus precisou morrer para nós entendermos que Deus não está do lado de fora de nós, e nós somos criancinhas mimadas a quem Ele resolve a vida, mas para que pudéssemos entender que pelo Espírito Santo dEle, Ele vive em nós, e nós somos cooperadores com Ele na obra de redenção de todo o universo. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé comigo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Culto de ceia do Senhor é culto de restauração. Restauração. A ceia do Senhor é um instrumento de restauração nas nossas vidas. Você aí da sua casa que preparou os elementos, o pão e o cálice, você é convidado também a participar conosco desse momento. E enquanto os diáconos distribuem o pão e o cálice, eu sei que alguns já pegaram. Quem não tiver pegado, faça um sinal para a gente. Quem não tiver com o cálice e com o pão, que a gente vai fazer chegar até você. Enquanto você está aí com o cálice nas mãos, eu gostaria que você pensasse nisso. Quando nosso Deus e Pai, Ele olha para você, o que Ele vê? O que Ele vê? Seja sincero diante de Deus e sincero diante de você mesmo, que o Espírito Santo possa falar com você, possa trazer cura, possa trazer restauração à sua vida. Enquanto a gente louva, converse aí com seu papai.